Gostaria de agradecer a presença de todos. A Cardios está proporcionando para esse espaço Tendências para a gente conversar um pouco sobre o método de medir pressão arterial através de pressão central. O Dr. Marco Mota, o Dr. Roberto Miranda já estão trabalhando com a gente há alguns anos já em estudo de casos. E agora nós teremos esse momento para compartilhar, conversar, né, uma discussão de casos desse grande método que entrará agora para revolucionar a parte de pressão arterial. Agradeço a todos e eu convido agora o Dr. Marco para iniciar o trabalho e discutir um pouquinho com a gente. Eu queria só contextualizar um pouco essa apresentação, porque é um assunto que tem despertado um interesse assim grande das pessoas, a questão das medidas dos parâmetros centrais. Aqui a gente está trazendo especificamente a questão da análise da onda de pulso, mas a gente vai além disso, porque quando você avalia parâmetro central, você não vê só o que acontece com a viagem dessa onda de pulso em direção à periferia e seu retorno ao coração. Aqui eu vou estar com esse excelente colega, que é o Roberto de Chinja Miranda. A gente tem formado algumas duplas, e quando a gente forma dupla, a gente costuma dizer que, no caso, a dupla será Mota Miranda, porque a primeira voz é quem fala primeiro, né? Isso é uma dupla caipira, e aqui é o Mota e aqui o Miranda, estimado colega aqui da disciplina de geriatria da Universidade Federal de São Paulo. Então, o diagnóstico da hipertensão nos dias atuais, como é que ela acontece? Utilizando a medida da pressão periférica, obedecendo a protocolos bem estabelecidos, utilizando-se de equipamentos auscultatórios e oscilométricos, hoje muito mais oscilométricos, e é importante que eles sejam validados e calibrados. A medida da pressão periférica, ela foi fortalecida com o tempo. A Cardios é pioneira nessa questão da monitorização ambulatorial da pressão arterial, que este ano comemora 40 anos. A gente não imagina que já decorreram 40 anos dos conhecimentos da medida da pressão arterial, quando a gente passou a entender essa pressão como se comporta, especialmente na vigília e no sono. Mas temos outras novidades, como as medidas da MRPA, vai sair este final do mês a 4ª diretriz de MRPA e a 6ª de MAPA, as automedidas e mais recentemente uma medida que vai revolucionar um pouco, especialmente na questão da pesquisa clínica, que é a medida do estudo SPRINT, onde o paciente é treinado para fazê-la desacompanhado num ambiente de consultório. No entanto, todas essas formas utilizaram a medida da pressão periférica, que eu costumo dizer que é uma medida fraca, embora seja com ela que a gente construiu 120 anos de epidemiologia, mas é uma medida fraca. A história podia ter sido diferente se os conhecimentos dos parâmetros centrais tivesse em 1896 não a descoberta do sigma-manômetro de coluna de mercúrio, mas tivesse sido descoberto o equipamento que hoje nós temos para avaliar esses parâmetros centrais. Então, quando eu falo em parâmetros centrais, a gente não vai focar apenas na informação sobre velocidade de onda de pulso. Hoje nós temos equipamentos que fazem a avaliação dos outros parâmetros, que no caso ali, a pressão sistólica central numérica medida sofrendo o seu fenômeno de amplificação do centro para a periferia, a velocidade de onda de pulso, que é a viagem que o pulso, né, a parede da artéria, a movimentação da parede da artéria faz, não tão dependente do volume, mas é uma movimentação mesmo da parede da artéria em direção à periferia e seu retorno ao centro, configurando uma outra informação que vem lá das artérias elásticas periféricas, que é o Augmentation Index. Esses parâmetros podem ser avaliados de diversas formas. Hoje há um crescimento muito da avaliação objetiva pela a medida oscilométrica da artéria braquial. Até mesmo os equipamentos que são padrão ouro para essa avaliação, hoje ainda confinado aos ambientes que são ambientes de laboratórios nas universidades, utilizam muito a tonometria, o caso do esfigmocó,
mas vi recentemente no Congresso Europeu, ele já migrando também para essa informação com a colocação do manguito no braço. Isso é uma informação nova. A gente trabalhou inicialmente com este equipamento, que é um tonômetro de aplanação. Produzimos muito no Brasil com esse equipamento. Ele não nos oferece informação de VOP, apenas da pressão central e também do Augmentation Index. Hoje a gente começa a trabalhar, tem 5 anos, fui estimulado aqui pelo meu colega, que é o dono da CARD, o Dr. Ricardo Miglino, quando ele possibilitou no nosso laboratório de pesquisa a gente utilizar essa metodologia incorporando o Mobiograph, que hoje já posso até anunciar que no próximo ano estará comercialmente disponível para todas as pessoas interessadas. E lá no stand temos o Ailton já, que está fazendo demonstração, inclusive com avaliação da idade arterial pela velocidade de onda de pulso. Esse equipamento funciona como uma medida da pressão periférica. Em seguida, ele solta, aperta novamente o braço, estima a pressão diastólica e nesse momento ele faz por uma análise de função de transferência, ele nos traz informações não só dos parâmetros de rigidez, mas também informações dos parâmetros ditos hemodinâmicos. Lá vocês vão ver que existe índice cardíaco, resistência periférica. Imagina você tratar um hipertenso que tem a resistência periférica aumentada, tem hipertensão refratária, que está tomando beta-bloqueador. Você vai ver que aquele medicamento está impróprio para o uso, porque a periferia dele está fechada. E você pode, com essa nova informação da periferia, você pode ajustar remédio, aumentar diurético, tirar diurético se ele está com um índice cardíaco diminuído, quer dizer, está em hipovolemia. Esse sistema que trabalhamos totalmente validado, aqui a sua aplicabilidade clínica, a gente não pode apontar, mas está grifada, chega já a 3 cruzes. Eu vou arriscar em dizer para vocês que num futuro bem próximo, eu dizia há 20 anos atrás que a gente ia ter um equipamento oscilométrico no consultório como temos um termômetro. Hoje é verdade, todos nós trabalhamos com oscilometria. Coluna de mercúrio virou peça de museu. Então eu arrisco dizer que todos vocês terão em pouco tempo a medida da pressão feita no seu consultório, o parâmetro central e o parâmetro periférico, num simples equipamento que para o ano a gente vai ter disponível. Só queria complementar. Volta o anterior, Marco, por favor. A medida feita por esse método é uma medida extremamente simples. Ele automaticamente faz a medida da pressão sistólica e diastólica braquial, depois ele infla de novo acima da diastólica e fica assim por um tempo. Nesse momento, como se fosse uma aplanação, ele faz o desenho da onda de pulso e a partir desse desenho é que por algoritmos já bem validados é que ele calcula e estima. Se ele vê aonde que a onda refletida chega de volta na circulação central e com a altura do paciente, ele consegue calcular a velocidade com que ele anda, quanto que amplificou na chegada. E com isso também ele tem validação para a medida da pressão aórtica. Como trabalhamos com esse método? Nós trabalhamos de diversas formas. A primeira com a simples medida feita no consultório, com 3 medidas feitas também, o próprio software ele permite isso, com medida sequencial, eu posso programá-lo quando eu vou utilizá-lo ou no consultório ou em mapa, para medir a cada 5 minutos, 10 minutos, coloco o paciente na sala de espera, por exemplo, e posso programar 10 medidas se eu quiser, só que não precisa fazer isso, vocês vão ver nos últimos slides. Nós começamos a trabalhar isso aqui com medidas de pressão central de 24 horas, uma medida realizada a cada 30 minutos. O protocolo que criamos foi esse, vigília e sono. Então vocês imaginem que são 48 medidas desse parâmetro por dia e acumulamos dados de 700 pacientes examinados por esse método. Então a gente tem realmente uma riqueza de informação produzido pela medida ambulatorial. Uma delas é que a gente não precisa trabalhar com tantas medidas. Vocês vão ver que triplo PWA reproduz as medidas da pressão ambulatorial, especialmente para o parâmetro de rigidez definido, que é a velocidade de onda de pulso. Esse é um equipamento e o método tem uma extraordinária avaliação. Ele utiliza a pressão braquial
e a pressão braquial dos equipamentos da Cardios, que é o Mobiograph, né? Validado para mapa com análise dos melhores protocolos de validação e também com relação aos parâmetros centrais. Aqui eu trago uma onde ele confrontou os dados com o equipamento padrão, que é o Sfigmocor, aquele que é utilizado dentro do ambiente acadêmico, né? E a correlação, vocês estão vendo, é uma correlação quase perfeita, porque houve muita dúvida. Será que medir VOP de um ponto? VOP é tempo-distância. Será que medir VOP de um ponto, isso é extraordinário? Eu diria para vocês, é extraordinário. Porque VOP de 2 pontos vai continuar, por enquanto, confinada ao ambiente de pesquisa. E VOP medido em 1 ponto vai crescer na informação, já cresceu, e a gente vai poder trazer esse método para a prática clínica de todos nós. E olha o que é que diz o statement americano sobre o método que a gente trabalha. Diz que o Mobiograph, confrontado com a cateterização direta da artéria aórtica, ele é bom. Quer dizer, um statement americano. Para dizer isso é porque o equipamento realmente recebe uma validação legal. E essa validação agora melhorou. Porque o algoritmo calculava, é uma pena que eu não aponto, mas ele calculava aqui a calibração entre sistólica e diastólica. Esse era o algoritmo. Ele foi autorizado agora a trabalhar com uma forma diferente de calcular esse algoritmo, utilizando pressão arterial média e pressão diastólica. Com isso, você melhorou muito a informação prognóstica. Já tem alguns estudos em evolução. Nesse protocolo que saiu recente, mostra que lá ela cresce a informação prognóstica com a mudança dessa forma de explorar do C1 para o C2. Isso é uma mudança simples que a gente faz no próprio equipamento. Quem já tem o equipamento e depois quiser conversar comigo sobre essa atualização, eu farei com todo prazer e certamente o Ailton também fará lá nas demonstrações. Você está trabalhando já com C2, é isso, Ailton? Ok, é fácil de fazer e cada um de vocês vai fazer porque isso reforça o valor prognóstico. Está aqui o reforço do valor prognóstico. Quando você olha a avaliação da pressão sistólica medida pelo C2, associada a todas as causas de mortalidade, depende basicamente da calibração. Quando você usa C1, uma sensibilidade baixa. Quando você usa C2, isso cresce em informação prognóstica. Eu acredito que a gente se aproxima do ideal. Um susto que a gente toma. Quer falar, Bob? Isso especificamente para a avaliação da pressão aórtica. Então, no cálculo da pressão aórtica, quando aprimorou o sistema, esse valor de pressão correlaciona melhor com desfechos cardiovasculares. Ok. Então, essa informação que Bob reforça, ela é de fato importante. Os outros parâmetros não são alterados, né? Nem VOP, nem as outras coisas. O próprio statement americano diz pra gente onde a gente usar. Está aqui, né? Hipertensão, doença vascular periférica, doença cardíaca, doença do sistema nervoso central. Vamos falar na questão do idoso. Quer falar? Não, é só para dizer que, ou seja, são todos os nossos pacientes de consultório. Todos os nossos pacientes de consultório. Inclusive, onde nós estudamos mais isso, todos os estudos iniciais vieram com paciente que tinha doença renal crônica. Quer dizer, o doente que tinha renal crônica, quando foi observado olhando só a pressão periférica, não teve um desfecho favorável. Quando você desviou o olhar também para a pressão central, você melhorou o desfecho nos pacientes renais crônicos. E aqui está o nível de evidência também do statement americano, que é o nível de evidência 2A. Essa meta-análise que a gente vai apresentar amanhã, para quem tiver interesse, com mais detalhes, mas vocês vejam que, olhando os parâmetros centrais, especialmente rigidez, você praticamente dobra a informação prognóstica com relação a total de evento, a morte cardiovascular e a morte por todas as causas. E é lógico que a gente tenha isso, porque o que lesa os órgãos-alvo não é a pressão que eu meço no braço, é a pressão que eu meço na aorta, na raiz da aorta, que está próxima do cérebro, que está próxima do coração, hipertrofia ventricular esquerda, que está próxima também das artérias renais. Reparem que da pressão aórtica para a periferia há um aumento, que o Marcos já chamou a atenção no começo, é uma amplificação da pressão de pulso. Então a pressão arterial aumenta nos vasos menores por uma questão de calibre. Esse aumento
quanto maior esse aumento, mais elástico é o vaso. Então esse seria um parâmetro favorável. Eu estou chamando a atenção disso porque no final eu vou mostrar um resultado dos trabalhos que a gente fez. Ok, esse foi o estudo que mostrou para a gente pela primeira vez você utilizar fármacos para baixar a pressão arterial, a pressão ser reduzida igualmente, 133 milímetros, no caso aí um beta-bloqueador e um bloqueador dos canais de cálcio, e quando foi olhar a curva de desfecho, os pacientes que tomaram o bloqueador de canal de cálcio teve muito menos desfecho. O resultado disso foi o quê? Uma diminuição da pressão central e uma diminuição do augmentation index, 4 milímetros de diferença da pressão periférica para a pressão central. Então era tudo que a gente queria. Quer dizer, remédios que dão para a gente uma informação baseada na pressão periférica não servem quando a gente desvia o olhar para a pressão medida na região central. Isso cria uma nova forma da gente olhar o tratamento do hipertenso, que é a teoria de o olhar também da pressão central. E você tem dois caminhos. Um caminho que é de remédios que façam vasodilatação das artérias musculares e um caminho que trata de fato a artéria. Logicamente, o caminho do lado aqui esquerdo meu é o caminho dos vasodilatadores periféricos. O caminho de combater o enrijecimento é o caminho dos BRA, é o caminho dos IECA. Por isso o resultado do estudo Accomplish, quando você bloqueou o SRA e deu para o paciente um bloqueador do canal de cálcio. É uma terapia anti-enrijecimento que teve efeito sobre a pressão central. Quando é que esse método passa a ser valorizado pelos clínicos em geral? Quando ele é apontado pelas diretrizes, quando a sua realização se baseia em evidência e quando ela se torna possível com o uso de equipamentos simples e validados. E também quando o custo é um custo que se aproxima da nossa realidade. Aqui está a recomendação que aparece no documento que antecedeu a diretriz europeia, velocidade de pulso quando disponível. Depois já mostra que a sua disponibilidade é boa. Depois já aparece na nossa sexta diretriz, que venceu, né? A velocidade de pulso quando disponível com um valor de 12 metros por segundo para melhorar a estratificação. E a nossa sétima diretriz já aponta claramente com a utilização da velocidade de pulso para melhorar a informação prognóstica do paciente hipertenso. Aqui aparecem dois valores, 12 metros por segundo, 10 metros por segundo. É uma questão de revisão da literatura, mas eu diria que não é nenhuma coisa nem outra. Você, para falar em VOP alterado, você tem que considerar sexo e idade. A gente vai ver isso também nos slides finais. O ESC também deu um reforço enorme, favorecendo, inclusive, apontou para a gente uma informação que é uma exigência para a utilização dessa metodologia para diagnóstico de uma situação que é a chamada hipertensão sistólica isolada do jovem, que pode ser falsa, espúria e pode ser verdadeira. Aqui é um exemplo que nós trouxemos, paciente hipertenso sistólico isolado, quando você olha os parâmetros centrais normais, pressão central normal e também o augmentation index normal. Isso diz para a gente que esse paciente possivelmente terá uma evolução boa, porque esse estudo Harvest mostrou isso para a gente. População de hipertenso sistólico isolado, que tinha parâmetros centrais normais, foi igual à população normal. Quando você olhou essa população em comparação com quem era hipertenso verdadeiro, periférico, sistólico e diastólico, quem tinha parâmetros centrais alterados já era doente. E talvez essa população já seja alvo do tratamento. Ambos, mudança no estilo de vida. Mas quem sabe, aquela população que já aparece com parâmetros centrais alterados, possa ser beneficiado com a terapia anti-enrijecimento. Eu diria que esses pacientes podem tomar BRA, podem tomar IECA. A diretriz não fala, mas não vamos contrariar, porque a gente tem bases para isso. Estudo ETROF, estudo Faraó, que mostraram para a gente esse valor. Esse indivíduo amplifica muito, né? Então ele tem hipertensão braquial, sistólica isolada, central normal, porque ele amplifica muito. O vaso é bom, isso não é sinal de que ele evolua mal, ao contrário, ele evoluiu igual ao normotenso. Então, nossa experiência, né, que foi essa que eu quero aqui aproveitar para agradecer a Cardios, que nos apoiou, porque não é fácil. Eu tinha equipamento de medir em tiro, mas pegar um equipamento desse e botar na rua, para medir 24 horas, o cara ser assaltado, molhar,
jogar futebol com o aparelho, era uma dureza. Então, de vez em quando, o equipamento travava e eu dizia, Ailton, me socorre, e ele mandava outro. Isso possibilitou que a gente continuasse a nossa investigação. O que é que a gente aprendeu? Isso aqui é uma população de 700 indivíduos. Os parâmetros centrais, tanto a pressão sistólica, a VOP, o Augmentation Index, mudam de acordo com a vigília, de acordo com o sono, nas 24 horas e quando comparado também às pressões do consultório. Então é aquele mesmo comportamento que tem a pressão arterial periférica. Isso tem significância? Tem. Às vezes a gente vai precisar até fazer parâmetros centrais de 24 horas, porque em alguns pacientes foi uma surpresa para a gente. A pressão diastólica, que a gente disse que não muda, pressão central, é mais a sistólica que amplifica, a diastólica tem uma foto que ela é 80. Não é verdade, olha, com avaliação de 24 horas. Ela se reduziu cerca de 10 milímetros durante o sono. Será que isso tem implicação prognóstica? É possível que tenha. Como toda essa população está lá no nosso domínio, a gente vai estudar. Vai ver microalbuminúria, vai ver HVE no eletro, no eco, para ver se esses pacientes que reduzem 10 milímetros à noite, eles têm algum valor prognóstico diferente. E aqui foi o que praticamente me fez agora na SOCESP dizer ao doutor Miglino, não venda esse equipamento, o foco não deve ser mapa de 24 horas, e sim a função triplo PWA. Olha o meio ali, o que acontece com o marcador de rigidez, a VOP. Correlacionamos as medidas feitas no consultório com as medidas de 24 horas. É perfeito. É a mesma coisa, não tem diferença. Então, para que eu vou submeter o paciente a 24 horas de medidas, se eu tenho essa informação em 3 medidas feitas no consultório com um artifício que o próprio equipamento nos oferece, que é a chamada função triplo PWA. Com essa função, nós completamos agora o estudo de 6.000 pessoas. E esses dados, logo, a gente também vai disponibilizar. O que eu falei, a VOP correlacionada com a idade, são os primeiros dados brasileiros com essa consistência, porque vocês imaginem, cada paciente fez 48 medidas. Multiplique 700 por 48 e veja quantas informações a gente tem. É um número assim astronômico que a gente conseguiu em 24 horas. E essa estratificação deve ser feita por sexo e deve ser feita por idade. Por isso, a medida da VOP não é 10 nem 12. Eu, quando vou dizer se a VOP está alterada, eu tenho que ir para essa tabela que já está construída e que a gente vai oferecer certamente em projetos futuros com a Cardio, que é dona um pouco do banco de dados. Essa é aqui a tabela, que a gente pode dizer a tabela brasileira baseado nessas informações, dependendo da idade que tenha o paciente. E eu vou passar agora a palavra para a minha segunda voz, que vai falar também da experiência dele. A gente tem um estudo. Pra frente, pra trás. Tá. A gente tem um estudo dentro da disciplina de geriatria da Unifesp, avaliando uma população de indivíduos acima de 80 anos e que são independentes do ponto de vista cognitivo e funcional. Esses indivíduos, a gente fez uma série de correlações, eu não vou mostrar todos os detalhes, mas lembrando, o Mobiograph, que aqui vai ser representado pela CAT, foi o aparelho que a gente utilizou. Os parâmetros de rigidez pode ser a velocidade de onda de pulso, é o principal marcador, o índice de aumentação. Esse IAPP foi demonstrado num grande estudo americano chamado PARTAID, que ele correlaciona melhor com mortalidade cardiovascular e evento cardiovascular, melhor do que a VOP em indivíduos longevos. Então, em indivíduos muito idosos, muitas vezes esse índice, que é o quanto amplifica da aorta para a periferia, quanto mais amplificar, melhor, quanto menor a amplificação, pior. Aqui só para mostrar, todos os dados mostram quanto maior a idade, maior é a VOP, mas a gente nessa população também, acima de 80 anos, quanto maior a idade, continua havendo uma progressão da rigidez arterial avaliada pela VOP. Aqui, correlacionando a rigidez, um estudo transversal, nesse momento transversal, a gente está fazendo o segmento horizontal da população. Então, houve correlação com a microalbuminúria no índice de amplificação, mas não houve na VOP. Houve, em relação à cognição, a VOP correlacionou melhor
com os índices, tanto de fluência verbal, teste do relógio e mini avaliação do estado mental. Depois, quem quiser uma noção melhor desses testes, a gente mostra, mas com uma avaliação de variável contínua, quanto maior a VOP, pior foi o resultado nesses testes cognitivos. Na composição corporal, a gente imaginava encontrar uma relação da rigidez com gordura corporal. Essa composição corporal foi avaliada pela DEXA, que é como a densitometria óssea de corpo inteiro, e avalia muito bem massa magra e massa gorda. Porém, para nossa surpresa, a correlação foi maior com a massa magra. A gente tem visto isso em longevos, que a gordura perde um pouco a importância e ganha importância a reserva que esse indivíduo tem de massa magra. Ela representa melhor o status de saúde desse indivíduo, representa melhor a reserva desse indivíduo e, com isso, essa reserva correlacionou melhor com rigidez. Ou seja, quanto maior a massa magra, menor era a rigidez arterial. E aqui, por uma avaliação do sódio urinário, existem fórmulas que conseguem calcular, estimar o sódio de 24 horas pela amostra isolada. Imaginem que em idosos longevos seria muito difícil colher urina de 24 horas. E, novamente, houve uma correlação grande na ingesta maior de sódio e uma rigidez maior, só que avaliado pelo índice de amplificação e não pela velocidade de onda de pulso. Então, nesses indivíduos longevos, a gente tem feito sempre a avaliação pelos dois métodos, a amplificação da pressão de pulso e pela rigidez arterial. Aqui são os valores normais de uma publicação anterior, mas a gente vai ter dados nacionais que o Marco mostrou, que estão bem próximos desses da publicação internacional. E aí eu queria chamar o Marco. Estava muito ruim. Marco, queria te chamar então para apresentar aqui as conclusões, como a maior parte foi você. Então, concluindo, eu diria, a medida da pressão periférica pode não contar toda a história dos agravos da hipertensão arterial. Eu tenho certeza disso. A gente vai melhorar muito a informação. Um dia a gente vai agradecer a medida periférica e talvez até a gente se despeça dela, daquela feita em consultório. Até porque a gente continuou fazendo mal essa avaliação. Não sei se vocês sabem, mas hoje na estratégia Saúde na Família, o médico nem a pressão mede mais. A pressão é medida na sala de espera por um auxiliar de enfermagem que dá sempre 12/8, entra e com base naquela informação ele toma uma conduta. Quer dizer, a gente tem todo um caminho a percorrer ainda de valorização de uma medida adequada periférica. Depois, a medida da pressão central pode agregar valor prognóstico. E eu diria que já agregou. Amanhã a gente apresenta uma meta-análise, o que acontece quando aumenta 1 metro por segundo na velocidade de onda de pulso. Quer dizer, a informação prognóstica vai para a estratosfera. E o básico é isso, porque tudo isso vai servir para quê? Vai servir para eu não só diagnosticar melhor as condições, para que eu diagnostique precocemente. Olha, hipertensão não é doença de aumento da pressão arterial. Hipertensão é o que faz a pressão arterial subir. E a pressão arterial sobe pela doença vascular. Começa com disfunção endotelial, a artéria vai mudando, fica rígida e a pressão começa a subir. O estudo Bogalusa mostrou isso num segmento de 9 anos agora. Então a gente vai poder precocemente diagnosticar o nosso hipertenso. Vai estratificá-lo melhor. E também podemos tratá-lo numa ótica diferente. Quer um exemplo? Beta-bloqueadores de primeira geração tipo atenolol não serve para tratar hipertensão acima de 55 anos de idade. Esse equipamento é usado em 54% dos brasileiros no Brasil. Eu estive agora em Campo do Jordão com meu colega Carlos Machado e a gente pôde sentir essa realidade. Os colegas não admitiam que isso estava errado. Até porque quando mediam a pressão no consultório era normal. O atenolol é um falso antihipertensivo. Ele informa da pressão periférica, não informa da pressão central. Quer dizer, ele trata uma coisa e não trata a outra. Então, o nosso tratamento vai ser também bem mais orientado e bem mais científico. Então, eu quero agradecer, passo a palavra para o Roberto, e se tiver alguma pergunta, a gente vai responder. Se alguém tiver, só levanta a mão. Apesar da gente ter... Aqui, ó.
Boa tarde, professor. A pergunta vai muito no sentido de: tem interferência o efeito do avental branco, hipertensão do avental branco, você fazendo a medida da pressão central no consultório? Há alguma... vai distorcer essa informação? E a outra pergunta é se já tem estudos em pacientes jovens, adolescentes e adultos jovens, visto que a doença arterial também ela começa já nessa idade, visto que sobrepeso e obesidade já está chegando mais cedo. Ok. Então a primeira pergunta, boa essa pergunta. A pressão central feita na função triplo PWA não serve para afastar as possibilidades de hipertensão do avental branco e tampouco de hipertensão mascarada. Ponto. Vamos continuar para isso utilizando as medidas da pressão periférica pela MAPA e pela MRPA. Nos pacientes que tenham hipertensão mascarada, é possível que, confirmado o diagnóstico, a gente faça o parâmetro central já para ver o que? Alteração de órgão-alvo. Ajuda nisso, tá certo? A primeira pergunta. Quer responder a segunda? Não. E ele queria saber o seguinte: a VOP altera? Se ele é avental branco, a VOP vai dar maior no consultório? Não sei responder essa outra pergunta, se a VOP vai alterar em função. Eu estou dizendo que ela não serve. Não é pelo valor da VOP que eu caracterizo avental branco demascarado, é pela MAPA de 24 horas ou pela MRPA, certo? População jovem, temos já alguns estudos realizados em jovem. O problema é que o próprio software do equipamento, ele tem algumas tabelas que prevê acima de 18 anos, 20 anos, acima de 20 anos, tá certo? Mas já há um estímulo que você estude o jovem precocemente. Doença aterosclerótica, estudo Bogalusa mostrou, começa ainda na vida intrauterina. Então a pessoa começa a envelhecer aterosclerose no primeiro ano de vida. Então muitos estudos têm sido orientados nesse sentido. Não temos tabela de valores de normalidade para essa população. A sequência do estudo Bogalusa tem de adultos jovens e que pegou de 30 anos, 31, 32 anos até 40. Já tem muita gente estudada nesse sentido. Doutor Marcos, em relação à pseudohipertensão do idoso, o que o VOP pode ajudar e a pressão central? Ótima pergunta para minha segunda voz. O que acontece assim, a pseudohipertensão, ela vai estar, só para lembrar para quem não está afeito ao tema, existe uma rigidez tão grande do vaso que eu para gerar pressão suficiente, para ultrapassar a pressão arterial sistólica, eu tenho que criar uma pressão maior do que aquela que está dentro do vaso, porque eu tenho que esmagar também a parede arterial que está muito rígida. Os aparelhos oscilométricos tendem a atenuar essa resposta que a gente tem com o aparelho com a medida convencional, mas ainda assim eu posso ter falseamento do resultado. Algumas coisas importantes. Eu não sei te dizer se a VOP vai estar mais ou menos alterada por conta disso, mas esse indivíduo, por ter artérias mais rígidas, mais duras, ele tem prognóstico pior. Então, o pseudohipertenso, independente do valor da pressão, por conta da rigidez do vaso, ele tem pressão de pulso muito alta e ele tem prognóstico pior. Esses indivíduos têm prognóstico pior. E o tratamento dele vai ter que ser mais cuidadoso em relação à pressão arterial diastólica, especialmente naquele que tem doença coronariana. No que não tem, nem tanto. Mas muito cuidado. Quando a sistólica estiver normalizando, esse indivíduo, normalizando na medida da pressão, esse indivíduo provavelmente intra-arterial tem um pouco menos, e se ele tiver sintomas de hipotensão, inclusive esse é um sinal de que ele deve ter pseudohipertensão. Porque na prática, frequentemente a gente não faz o diagnóstico. Então, esse indivíduo que faz sintoma de hipotensão com a pressão normal, lembrem, hipertensão do avental branco e pseudohipertensão. Uma informação de bastidores da minha terceira voz. A gente estudou hipertenso do avental branco, inclusive foi apresentado e publicado. A gente comparou a VOP do normotenso, do hipertenso e o avental branco. Ele ficou exatamente numa situação intermediária. Nem é normal e nem é igual ao do hipertenso. Eu havia esquecido dessa informação. Foram 270 pacientes onde estudamos isso. E quando a gente olha a massa ventricular desse pessoal, também é intermediária, quer dizer, é mais um órgão-alvo lesado, né? O avental branco é doença, eu acredito. Bom, queria agradecer a atenção de todos, a presença. Olha, esse foi o espaço de tendência mais visitado, viu? Batemos recorde ali, já vi.
Muito bem, obrigado a todos então pela presença.